Oi, tudo bem com vocês? Essa semana nós continuaremos as atividades no caderno do Clique Mais. Nós vamos pegar o nosso material a partir da página 23 e vamos começar as atividades no texto 25. Nesse descritor, nessa parte dessas atividades que nós faremos, a maioria dos textos são textos narrativos. Então, só para a gente recapitular, os textos narrativos, eles contêm 5 características marcantes predominantes. O narrador, que é quem conta a história, os personagens, que é com quem acontece a história, o tempo, que é quando, o dia, o mês, se foi antigamente, no verão, no outono, no inverno, o tempo, né? O lugar, que é onde a história aconteceu. Se foi num castelo, numa floresta, numa praia, numa cidade, na rua das flores, na beira do rio Paranapanema, o lugar. E também o enredo, que são os acontecimentos, as ações que aparecem ao longo do texto. Na pergunta número 25, depois que vocês realizarem a leitura atenciosa do texto Princesa Linda Laço de Fita, vocês vão responder o que deu origem aos fatos narrados nesse texto. Qual o fato, o acontecimento que resultou nessa história? Então, presta atenção na leitura. Depois, na sequência, vocês lerão o texto Coração Conta Diferente e vão responder quem conta essa história. Então eu preciso descobrir quem é o narrador dessa história, quem está contando essa história. Então leia com bastante atenção. A questão de número 27, vocês vão ler João e o Pé de Feijão e vão aí responder qual o personagem principal dessa história. Então façam a leitura no material de vocês, no Clique Mais de vocês, porque a imagem aqui no vídeo das fotos do material não facilita a nossa leitura. Então leiam no material de vocês para facilitar a identificação das respostas. A questão número 28, você fará a leitura do texto O Leão e o Inseto, que é do Esopo, né? Só por esse autor a gente já sabe que é uma fábula, até porque apresenta uma moral. E vocês vão responder. No final dessa história, o inseto, o que é que acontece com esse inseto no final dessa história? Lê o texto lá direitinho. Na questão número 29, vocês vão ler o texto O Dono da Bola, um texto da Ruth Rocha, e vocês vão descobrir a resposta para a seguinte questão. Nesse texto, Caloca não tinha amigos. Por quê? Qual a razão do Caloca não ter amigos? Por que ninguém queria ser amigo do Caloca? Na questão de número 30, vocês farão a leitura do texto Tem Gente Olhando. Então, vocês farão a leitura do texto e depois vão responder. De acordo com esse texto, Amanda era uma menina cuidadosa. Por quê? Por que a Amanda era cuidadosa? Qual a razão do cuidado que a Amanda tinha? A questão de número 31, papo furado, vocês farão a leitura do texto e depois vão descobrir. Pode-se afirmar que o dente de Ana caiu porque Ana, o que será que a Ana fez para que o dente caísse? Então, leiam o texto e façam aí o xizinho na questão correta. A última questão, a de número 32, por que nunca paramos de pensar? Esse texto, ele foi publicado numa revista, então ele é um texto informativo, ele vai trazer informações que vão responder essa pergunta aí. Por que nunca paramos de pensar?
E segundo texto, nunca paramos de pensar por quê? Qual é o motivo? Leia o texto, descubra por que nunca paramos de pensar e assinala aí a questão correta. Lá na página 49, vocês vão encontrar o gabarito. Nós já preenchemos uma parte dele, então nós vamos recomeçar a partir da questão de número 25. Então faz o xizinho da número 25 até a 32, tira a foto do gabarito, não esquece de colocar o seu nome aí no gabarito, a sua turma, para facilitar a identificação pela professora. E vocês vão encaminhar, vão tirar a foto aí do gabarito e vão encaminhar para a professora, porque são as fotos que comprovam que você participou, que você fez as atividades.